Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje eu quero continuar o assunto da aula passada falando sobre conflitos no continente africano, mas a gente vai estudar o caso de Ruanda e o genocídio de Ruanda, beleza? Então peguem o caderno, peguem a apostila e me acompanhem em mais uma aula. Bom, pessoal, primeiro, vocês sabem o que é um genocídio? Já ouviram falar dessa palavra? Conhecem o termo? Não conhecem? Calma aí que eu vou explicar. O genocídio é a tentativa de extermínio total ou parcial de um grupo étnico, de uma população, uma comunidade religiosa, seja cristãos, judeus, muçulmanos, homossexuais, negros, indígenas. Então, a tentativa de exterminar uma dessas populações é caracterizado um genocídio, tá? E a história está cheia de genocídios, ou seja, chega um grupo e extermina o outro que vivia ali, tá? Dito isso, a gente vai ver o que aconteceu em Ruanda, tá bom? Bom, primeiro, Ruanda. Observem esse mapa aí do continente africano. Tá vendo a área que eu circulei ali? Ali é Ruanda. Aliás, ali é Ruanda e Burundi, tá? São dois países que são bem pequenos, não dá nem pra gente ver direito. Então, Ruanda, ele é um dos menores países do mundo e tem uma população muito grande mesmo. Tá? Uma população, é um lugar bastante povoado, densamente povoado. E ela está localizada ali próximo dos grandes lagos. Lembra do bimestre passado que a gente estudou? Aqueles lagos de origem tectônica, placas convergentes, perdão, placas divergentes foram separando o continente e o espaço foi preenchido com água, formando ali o Lago Vitória, o Lago Tanganica. Aquela região ali, Tanzânia, Quênia, Uganda, Burundi e Ruanda. Tá? E apesar de ser muito pequeno, Ruanda foi palco de um dos principais e mais brutais genocídios da modernidade, tá? Já aqui em 1994, tá bom? Bom, mas por que aconteceu isso? Então a gente tem que voltar lá na formação de Ruanda. A região que hoje é Ruanda, ela foi ocupada por dois povos distintos, tá? Os Tutsi e os Hutu. Esses povos, eles tinham características físicas distintas, tá? Então os Hutus tinham a pele um pouco mais escura, a estatura dele eram mais baixas e eles eram agricultores. Então observem a imagem aí. E os Hutu, eles eram mais altos, tinham a pele um pouco mais clara e eram pastores, tá? Sempre houve essa distinção porque são povos diferentes, tá? É a mesma coisa a gente pensar indígenas aqui no Brasil. Tem os Tupi, tem os Tapuia, tem os Guarani. Entretanto, esses dois povos, eles conviviam em harmonia até o século XIX. Eles simplesmente coabitavam ali a mesma região. Tá? Havia casamento entre os dois povos, mas uma minoria Tutsi se estabeleceu como o reino mais rico e mais forte. Tá? Eles eram, por exemplo, pastores, então eles conseguiam vender carne, tinham acesso a couro, enquanto os Hutus eram o quê? Agricultores, produziam basicamente alimentos. Então, naturalmente, os Tutsis conseguiram acumular mais poder, mais riqueza e formar exércitos mais fortes e acabaram dominando a região, formando o reino de Ruanda. Mas sempre lembrando, conviviam entre si, tá bom? Bom, e o território de Ruanda, posteriormente, ele fez parte da África Oriental Alemã. Então, lembra do bimestre passado que a gente estava falando da partilha da África e da colonização do continente africano? Que os países europeus pegaram o mapa da África, passaram a régua e falaram: ó, esse pedaço pertence à Espanha, esse à Bélgica, esse a Portugal, esse à França e essa partezinha aqui pertence à Alemanha. Ficou conhecido como território da África Oriental, que envolve Uganda, Ruanda. Uganda e Ruanda são países diferentes, tá, pessoal? Burundi, Quênia, Tanzânia, beleza? Essa áreazinha em vermelho que vocês estão vendo. Tá? E os alemães, eles dominaram essa área indiretamente, porque eles não encontraram nenhuma riqueza fácil em Ruanda. Então não encontraram metais preciosos, não encontraram nenhuma planta que
valesse a pena a exploração. Então, eles estabeleceram uma exploração, uma administração indireta. O que eles fizeram? Falaram assim, quem que está no poder aqui? São os Tutsi? Beleza, Tutsi, a gente vai apoiar o seu governo, a gente vai financiar, vai oferecer armas para vocês manterem as coisas no lugar. Contrapartida, vocês vão ser leais a mim e vocês vão dar apoio aos meus interesses. Então, por exemplo, tem determinados povos combatendo a gente mais ao norte na fronteira com a Uganda. Não, vocês vão lá combater para a gente. Então, restabeleceu essa sociedade entre os Tutsi e os alemães. Tá? Bom, temos aí a Primeira Guerra Mundial, que um dos motivos foi a busca por novas colônias, e a Alemanha ela sai derrotada da Primeira Guerra. E com isso ela perde os seus territórios. Tá? E esse território de Ruanda foi passado para a Bélgica. E a Bélgica fez um novo território chamado Ruanda-Urundi. Ruanda e Burundi. Tá? E a Bélgica, eu já comentei na aula no bimestre passado para vocês, estabeleceu um dos regimes mais sanguinários no continente africano, no Congo belga. Tá? Então, em 1935, os belgas eles impuseram identidades raciais nas pessoas. E nessa identidade estava escrito se ela era Tutsi, se ela era Hutu ou se ela era estrangeiro. Eu consegui uma imagem de uma carteira, de uma identidade dessa. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está marcado ali, né, um risco em cima, que ele era Hutu. Tá? Isso, pessoal, causou enormes problemas, porque vamos pensar no Brasil. Tá lá o seu nome, o nome dos seus pais, da onde você nasceu. Em alguns documentos você coloca se você é negro, se você é branco, mas imagina você colocar a sua ancestralidade. Você fala assim, eu sou descendente de escravos africanos, eu sou espanhol, eu sou italiano. E depois isso ser observado como um fato de superioridade ou de inferioridade. Então, essas identidades, elas causavam uma distinção social entre Tutsis e os Hutus. Os Tutsis tinham privilégios e os Hutus não. Os Tutsis faziam parte da nobreza da administração alemã e depois belga, e os Hutus não. Tá bom? Bom, e como todo país da África, Ruanda também teve uma luta por independência. E lá, assim como em Angola, formou dois grupos distintos. Então, um que era um grupo representante dos Tutsis, e eles queriam uma monarquia. Então aí vocês estão vendo o Kigeli, que era um dos representantes dos Tutsis. E você vai ter um grupo também que brigava por uma república representativa, ou seja, um presidencialismo, igual nós temos aqui no Brasil. E esses representantes, eles eram Hutus, tá? Então, desde de 1935 até 1961, que é a Ruanda se torna independente, você tem um conflito entre esses dois povos. Por quê? Isso de Tutsis e Hutus acabou dando uma ideia de raças diferentes, onde os Tutsis eram uma raça superior e gerou essa rivalidade. E o que acontece? Em 1961, a Ruanda se torna independente e quem vence é um Hutu e é escolhido como presidente, que é o Gregor. Esse nome é difícil de falar, tá? Kayabanda. Então ele foi o primeiro presidente de Ruanda, ele era de origem Hutu, e o que ganhou, na verdade, foi um sistema presidencialista, parlamentar presidencialista, igual nós temos aqui no Brasil. Tá? Isso não agradou nada os Tutsis, que eles sempre foram os administradores, eles sempre foram os governantes de Ruanda, mas eles acabaram perdendo esse posto quando Ruanda se tornou independente. E aí começa um processo de violência entre os dois grupos. Por quê? Um grupo que sempre não, né? Teve o início de relação amistosa, mas depois subjugou o outro, agora estava do lado de baixo. Agora ele que era
subjugado. Então, de 1960 até 1990, teve vários episódios de violência entre esses dois grupos. Tá? Aí, o que acontece, pessoal? Em 1990, o Fronte Patriótico de Libertação de Ruanda, né, o FRP, que era formado por Tutsis, eles foram liderados por um cara chamado Paul Kagame, que é esse aí que vocês estão vendo, tá? Ele estava em Uganda e ele invadiu o território de Ruanda, afirmando que o governo ruandense, que era o Tu, estavam reprimindo a população Tutsi. Falando assim, olha, beleza, a gente está numa democracia, numa república democrática, onde todo cidadão é tratado, deveria ser tratado igualmente. Entretanto, a população Tutsi está sendo discriminada, ela está sendo reprimida, e isso não é características de um regime republicano, um regime democrático. Então, de 90 até 93, isso se acirra, porque até então eram episódios esporádicos de conflitos, de guerras, de violência. Agora não, começa uma guerra civil que durou até 1993. Então, de 90 a 93, Tutsis e os Tus se mataram em Ruanda. Tá? Até que foi assinado um cessar-fogo. Cessar-fogo é o seguinte: olha, vamos parar de brigar aqui, vamos propor um armistício e vamos tentar resolver no diálogo. Beleza. O que acontece? Em abril de 94, um avião que levava tanto o presidente de Ruanda quanto o presidente de Burundi, ele foi abatido enquanto pousava em Kigali, que é a capital de Ruanda. Os dois eram Hutus. Então, o que os Hutus pensaram? Os Tutsis sabotaram um avião ou abateram um avião para tomar o poder. E eles reagiram logo em seguida. Então, instaurou um governo militar. E o assassinato desses dois presidentes foi o estopim para uma violência descontrolada. A polícia, o exército e os civis, as pessoas, eu, você, pegaram em armas os Hutus e começaram a matar os Tutsis e Hutus moderados. O que eu quero dizer com Hutu moderado? Imagina você, um Hutu, que falava assim: olha, eu acho que dá pra gente conversar aqui, a gente não precisa lá matar o vizinho. Ah, você é um Hutu moderado, você vai morrer também. Tá? E quando eu falo armar, pessoal, não estou falando de arma de fogo, não estou falando de rifles, de pistolas, não. Eram facão, eram foices, eram marretas, porretes, arame farpado. Então, em pouco mais de 100 dias, 800 mil pessoas morreram. Tá? No final do conflito, estima-se que 1 milhão de pessoas morreram durante o genocídio de Ruanda. E era uma coisa, pessoal, descontrolada, porque o seu vizinho poderia ser um Tutsi. E se você não combatesse ele, você poderia morrer por ser um Hutu moderado. Então imagine um cenário de violência totalmente descontrolado. Tá? E o fim do genocídio ele termina ainda em 1994, quando o Fronte Patriótico ele vence o governo de Ruanda, que era esse governo militar Hutu. Tá? Mas esse conflito, pessoal, não ficou restrito só a Ruanda. Gerou conflitos nos países vizinhos, porque lembrando, o presidente do Burundi também morreu. As pessoas tentaram fugir para Uganda, para o Burundi, tentaram fugir para o Zaire, que hoje é o Congo, e o Congo passou por duas guerras que matou 5 milhões de pessoas nos anos seguintes. Então, esse conflito ele se espalhou por toda a região ali dos Grandes Lagos. E aí nós temos a foto das bandeiras de Ruanda. Então, a primeira do Reino de Ruanda, que foi de 1959 a 1962. Aí depois a bandeira da República de Ruanda, de 62 até 2001. E agora a atual bandeira de Ruanda, que foi adotada em 2001. Tá bom? Bom, pessoal, e como que foi a repercussão desse genocídio, né? Isso é um tema muito sensível, não só em Ruanda, como em vários lugares do mundo, porque ficou marcado pela inação da ONU. O que é inação? A ONU não fez nada. A ONU tinha tropas de pacificação em Ruanda,
mas eles não fizeram nada. Eles afirmam que eles não conseguiam controlar, ou seja, era pouca pessoa, era pouco armamento e eles não conseguiam controlar essa violência. Existem também notícias de boicote de outros países que falavam, não, deixa o pessoal se matar lá, depois a gente vê o que sobra. Então, o genocídio de Ruanda ficou marcado pelo quê? Pela inação da ONU e de outras instituições que deveriam preservar pela paz. ONU é um conteúdo que vocês vão ter lá no nono ano, mas a ideia da ONU ela surgiu lá com a Liga das Nações, no fim da Primeira Guerra Mundial, e a ideia era fazer o seguinte: olha, a Primeira Guerra foi a guerra para acabar com todas as guerras. A partir de agora a gente tem que resolver no diálogo. E não conseguiram, tanto que teve uma Segunda Guerra Mundial. Tá? É, e o fim do conflito foi marcado pela criação do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, tá? E que depois vai dar origem ao Tribunal Penal Internacional, o TPI. O que é o TPI, pessoal? O TPI ele é Tribunal Internacional para crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, se você faz um crime no lugar onde você vive, você vai ser julgado pela Justiça Nacional. Pode ser na instância municipal, na instância estadual ou até na instância federal. Agora, se você comete um crime de guerra, um crime contra a humanidade, como por exemplo um genocídio, você vai ser julgado lá em Haia, na Holanda, onde fica a sede do TPI. Tá? Só uma coisa, existem, eu não sei se todas as pessoas foram julgadas, mas até algum tempo atrás ainda tinha julgamento das pessoas que foram envolvidas no genocídio de Ruanda. Pessoas no seguinte, quem que eram as pessoas que agitavam esses movimentos para combater os Tutsis? Quem as pessoas que armavam as outras? Quem eram essas que tomavam a frente? Que normalmente eram militares ligados ao exército ou à polícia de Ruanda. Então essas pessoas elas estão sendo julgadas e punidas. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.